Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar nossa live. Todo mundo preparado para falar um pouco sobre aquarela? Eu achei que nada melhor para a gente começar essa live do que a gente ver mais ou menos como a aquarela reage no papel, sendo colocada assim, de forma aleatória. E a gente vai conversar um pouquinho sobre várias coisas relacionadas à aquarela, especialmente para quem está começando, para quem quer começar com aquarela, aqueles que têm dúvidas a respeito dessa técnica que é tão fascinante. Oi, mãe. A mãe falou trabalho maravilhoso. Oi, sogrinha, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Então vamos começar a falar sobre aquarela. Meu nome é Luana Mito Bortoli, eu sou artista visual. Sou formada bacharel em artes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho especialização em artes e tradições orientais, que é a minha área de interesse maior. Sou aquarelista, ilustradora, ilustrei várias coisas, entre elas alguns jornais, eu já ilustrei revistas, já ilustrei bastante trabalhos particulares também. Sou a criadora do Gibiface, que é uma modalidade de caricatura alternativa, inspirada no modelo Chibi japonês. E hoje nós estamos encerrando a nossa Semana da Arte Plural, que foi uma semana dedicada a mostrar diferentes técnicas artísticas e artesanais, manualidades em geral, para dar uma ideia de coisas para a gente fazer, de coisas para a gente explorar mais, aquele que se identificar com alguma das técnicas, procurar mais a respeito, poder aprender mais a respeito e distrair também a criançada aí, distrair o pessoal que está em casa agora trancadinho aí, guardadinho, protegido desse vírus. A ideia foi essa, a gente passar essas tardes, bem a hora do café, você prepara um cafezinho, eu preparo um cafezinho aqui, e a gente toma um café junto falando sobre arte, que é uma coisa muito boa, muito gostosa de fazer. Hoje, então, a gente vai fazer a aquarela. O pessoal pediu muito para eu conversar sobre aquarela. Tem até algumas aulas que eu já ia começar, alguns alunos que estão doidinhos para sair do cativeiro para poder fazer umas aulas presenciais. Então a gente vai matar um pouquinho dessa vontade conversando um pouco de aquarela agora, né? A aquarela, gente, vamos tirar aqui, ó, vocês viram que tá molhado ainda aqui, né? Olha só, e vocês perceberam que tá um pouquinho abaluado esse papel aqui, ó? A aquarela, ela usa muita água, né? Aquarela, né? A água é o princípio principal aqui, né? Nós estamos mexendo aqui com água e com pigmentos, né? Que dão as cores. A aquarela é muito diferente das outras tintas. Por quê? Porque na aquarela a gente não tem o uso do branco como a gente tem nas outras tintas. Na aquarela a gente clareia uma cor adicionando mais água nela. Oi, Fátima, tudo bem?
O que que... Ela fez uma pergunta, estamos em Sydney ou Brasil? Estamos no Brasil. Estamos no Brasil, estamos no Brasil. Fátima, tá onde, Fátima? Conta pra gente onde é que você está. Então, na aquarela, o que que a gente faz? A gente usa vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Isso aqui é uma pastilha de aquarela. Aquarela pode vir em pastilhas assim, ou pode vir em tubos de tinta, como aqueles tubos das tintas acrílicas, das tintas a óleo, né? Também pode vir líquida, tem várias apresentações, mas basicamente é a mesma aquarela. Tanto que se você pegar os tubos de tinta e deixar secar, tu não perde a aquarela. Esse godê aqui, ó, são tintas, são aquarelas que estavam em tubo e eu despejei, são bem antigas e eu fui colocando aqui e elas secam e elas viram pastilha e elas continuam sendo usadas. Então, a gente olha aqui, uma pessoa que não tem uma ambientação com aquarela, olha isso aqui e diz, nossa, tá estragada essa aquarela, tá tudo uma bagunça isso aqui. Mas não, gente, olha, até aqui, ó, se você colocar no lugar, isso aqui é um descanso de talher e eu uso também como godê, olha. Essas manchinhas aqui, ó, de sujeirinhas de tinta, isso aqui é tinta, gente. Ó, tu botou água, voltou a ser tinta. Isso tudo é tinta, gente. Amor. Oi. A Fátima respondeu. Ela colocou Pelotas. Pelotas? Opa! Aposentada como professora de arte e educação musical. Uau, que legal! Bah, eu fui em Pelotas, lá na Expopel. Eu fui em Pelotas, numa época até que estava tendo a festa do doce lá em Pelotas, né? E para uma exposição, eu expus uma escultura lá numa exposição... Como era o nome da exposição mesmo? Era uma Entre Línguas, que era uma exposição internacional, tinha gente de tudo quanto é parte. Eu fiz parte de uma exposição lá em Pelotas, uma cidade linda e cheia de doces maravilhosos. Olha só, gente, vocês viram só como já virou tinta de novo? A gente não perdeu. Então, na verdade, aqui, ó, aqui tem tinta para muito tempo, gente, muito, muito tempo. Aqui nesse godezinho aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tudo é tinta, ó. Nada disso se perde. Nada disso, ó. A gente colocou água, virou tinta de novo, tá vendo? Olha só. Colocou água e virou tinta de novo. A aquarela é fascinante, gente. Ao mesmo tempo que ela é fascinante, também ela é muito difícil de pintar. Não é difícil de tu fazer uma coisa bonita. Tu pegou uma mancha na aquarela, ela naturalmente, ela é uma coisa bonita, né? Ela é linda, assim. Uma mancha na aquarela, a maneira como... Ó, tem um pelinho do pincel aqui. Uma mancha na aquarela, ela já fica bonita. Só que até tu conseguir te expressar na aquarela com aquilo que tu quer, é um longo caminho mesmo. Porque tu tem que dominar a quantidade de água e a quantidade de pigmento. O segredo da aquarela, basicamente, é isso. Tu tem que dominar os materiais. Primeira coisa a saber da aquarela, tu não pode fazer em qualquer papel. Esse papel aqui, ó, é um papel daqueles papéis comuns. Vou tirar esse daqui primeiro. É um papel comum daqueles de impressora, olha só. O que acontece? Tô pintando com aquarela, gente. Olha aqui. Tô pintando com aquarela, vou pegar aqui qualquer cor, só para mostrar para vocês o que acontece quando a gente pinta num papel comum. Além do fato de tu não conseguir os mesmos efeitos, isso vai danificar o papel. Esse papel não tem uma absorção de água bacana, olha só, ele começa a ficar todinho enrugado. E a maneira como a água é absorvida, estão vendo que ela tem pequenos pontinhos ali, ó, que a absorção se dá de uma maneira diferente do papel de aquarela, ó. Tu vai conseguir pintar, mas tu não vai conseguir um efeito de aquarela como num outro papel que seja para aquarela. Para te ter uma aquarela interessante, tu tem que ter pelo menos um papel com uma gramatura de 300, no mínimo 200, mas assim, ó, vou dizer assim, ó, 300 mesmo para você conseguir ter uma aquarela decente, assim, tá? Tem muitos papéis de aquarela no mercado, tem papéis
O papel de aquarela não é barato, mas a gente encontra papéis para estudante com preço até mais ou menos acessível. Esse papel que eu tô usando aqui, ó, é um papel da Canson de aquarela. Meu, cansa ali, amor, esse aqui, ó, para mostrar só a capinha pro pessoal. A Karen chegou. Oi, Karen. Seja bem-vinda. Qual Karen? Que eu tenho um monte de Karen. A Karen Ceruti, a Karen... Qual Karen que é? Olha só, gente. Esse daqui que eu tô usando, ó. É a Ceruti. É a Ceruti? É. Colega de faculdade. Karen, beijo, Karen. Olha só. Esse aqui é o papel de aquarela da Canson. Esse é o mais estudante, assim, né? O mais comum. Ele tem um preço mais ou menos acessível. A gente encontra por 20 e poucos reais. O A4, o A3 a gente encontra porque por uns 40 reais. Mais ou menos isso, tá? Mas não é tão fácil de encontrar em pequenas cidades. Por exemplo, eu tô em Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul. E eu não consigo encontrar papel de aquarela aqui, é bem difícil. Raramente, esses dias eu encontrei um numa loja e a vendedora estava vendendo como papel de desenho para uma pessoa. Eu fiquei surpresa. E mais surpresa fiquei quando eu descobri que eles estavam vendendo ao mesmo preço de papel de desenho. Não, eles não estavam vendendo barato papel de aquarela, eles estavam vendendo papel de desenho muito caro. Isso que é incrível, né? Então... como eu disse, papel de aquarela ele tem que ser um papel mais grosso, um papel de algodão puro e um papel que tem essa absorção para ele não ficar todo enrugado e também para ele não ficar com as manchas mal feitas, né? Não dá o efeito da aquarela que a gente precisa. O pincel para aquarela, em geral o pincel de aquarela a gente usa pincéis redondos. Eu pessoalmente gosto muito de usar pincéis orientais. Eu uso pincéis que são de Shodô, pincéis de aquarela. Esses aqui eu comprei na Coreia do Sul. São velhinhos, mas, gente, eles estão detonados e são os melhores pincéis que eu tenho. Vou dizer, eu gosto demais deles. Agora, esse daqui é um pincel que eu comprei muito barato em São Paulo. Ele parece bonitinho, né? Mas ele não é bom, gente. Esse aqui eu não gostei. O que o pincel tem que ter para ser bom de aquarela? Ele tem que segurar bastante água. Quanto mais água ele segura, mais longo vai ser o traço que ele vai dar. Ele vai te dar uma maior estabilidade para te fazer, ó. Ó, com um pincel desses aqui, ó, tu consegue fazer traços largos e traços finos. E tu tem controle com a água, controle com o pigmento, tu vai conseguindo fazer traços finos e traços grossos, tá vendo? Isso que é o interessante, ó. Se eu tivesse com um pincel que não é de aquarela, provavelmente ele já estava seco, ele tinha largado toda a água de uma vez só. Ó. Vocês já perceberam a transparência da aquarela? Quando a gente pinta com a aquarela, ela tem essa transparência que parece que tu tá trabalhando com papéis de celofane, sobre posição de papéis de celofane. Bibi? Oi. A Fátima Moreira pediu se são pincéis de pelo natural ou artificial. Tem artificial e tem natural. Os melhores, é claro, que são os pincéis de pelo natural. Ah, muito bom, tem um pincel de Marta, nossa, mas tem aqueles tipo Marta, que não são de Marta, mas são tipo Marta. E tem pincéis artificiais que são muito bons também, gente. Agora, um pincel bom, tu vai pagar R$100 e poucos, vou dizer assim, sinceramente. Um pincel muito bom, mais que isso até. Eu vou dizer que pessoalmente eu não tenho nenhum pincel daqueles que é o meu sonho. Eu tenho alguns bons pincéis aqui, esses pincéis aqui eu gosto muito deles, mas os pincéis aqueles dos sonhos, assim, da aquarela, eles são realmente muito, muito caros. E confesso, assim, ó, que no caso da aquarela não é uma questão de status, tu ter um papel bom, uma aquarela boa, fazer diferença, faz diferença mesmo, gente, faz muita diferença. Até as pessoas me perguntam assim, ah, mas que papel eu preciso usar? Eu posso usando qual tinta, qual pincel, até eu ir aprendendo, só para eu aprender. Gente, se vocês compram um pincel, um papel de má qualidade, uma tinta de má qualidade, vocês nunca vão aprender o que vocês são capazes de fazer.
o papel vai reagir de uma maneira diferente, a tinta vai reagir de uma maneira diferente. E quando vocês pegarem um papel, uma tinta de qualidade, vocês vão ficar encantados. Encantados mesmo, porque vocês vão ver, nossa, por isso que eu não conseguia fazer aquela mancha maravilhosa, não ia conseguir nunca. Porque é muito diferente, reage de uma maneira muito diferente. Tu consegue ver os grânulos do pigmento numa tinta que foi mal feita, uma tinta que tem pouco pigmento, as misturas, tu consegue ter umas nuances diferentes, é muito, muito diferente mesmo, gente. Eu não vou falar de marcas para vocês aqui, na verdade, assim, ó, a proposta aqui é uma pincelada super rápida, bem superficial, para tirar umas dúvidas iniciais da aquarelas. A gente teria que fazer, assim, ó, uma aula só sobre papel, uma aula sobre as tintas, uma aula sobre os pincéis, para falar realmente de uma maneira mais profunda. E eu não posso me aprofundar muito em um aspecto somente, senão a gente não vai conseguir chegar a falar um pouco do que eu gostaria de falar com vocês hoje, tá? Então, basicamente, eu vou passar algumas técnicas básicas. A minha ideia até era conversar mais com vocês. Aí o Dago, meu marido, disse assim, se tu falar só com o pessoal vai ficar muito frustrado, muito triste. Aí eu disse, mas eu vou pegar e vou fazer aquilo que todo mundo faz na internet, que é pegar e colocar ali como é que é o lavado, botar o salzinho grosso, e fazer aquelas técnicas que todo mundo tem disponível na internet todos os dias. Eu não queria fazer isso, gente. Eu queria realmente responder coisas que vão fazer diferença para vocês na hora de vocês estudar aquarela e começar a comprar seus materiais. Por exemplo, isso que eu falei para vocês a respeito do papel, né? Então, vou começar a pintar aquarela. Pelo menos compra um papel Canson 300 gramas de aquarela, tá? Começamos assim. Quero comprar uma aquarela que não seja tão ruim, que eu consiga pelo menos aprender a mexer com ela. Assim, ó, eu fiz toda a minha faculdade com aquarela Pentel, gente. A Pentel é uma aquarela básica nacional, não é uma aquarela uou, né? Não mesmo, definitivamente. Mas muito do que eu tenho aqui ainda, ó, é resto de aquarela Pentel. E muito das pinturas que vocês conhecem em mim, eu não sei se vocês conhecem os meus trabalhos. Quem conhece, muito dos meus trabalhos, ó. Aqui eu trouxe diferentes trabalhos para mostrar para vocês, aplicações muito diferentes de aquarela. Aqui, por exemplo, ó, eu fiz uma ilustração, uma ilustração onde eu coloco outras técnicas junto com a aquarela, né? Aqui tem o uso do branco, que eu vou conversar com vocês a respeito disso. Isso daqui, ó, eu usei aquela técnica de pegar e proteger áreas com cera, como eu fiz no início ali, ó, onde eu coloquei essas palavras aqui, ó. Eu passei cera de vela, parafina, escrevi e aí onde tinha parafina, a aquarela não chegou. Também é um efeito, tá? Esse daqui eu fiz com um papel que não é papel de aquarela. Vocês podem ver como é diferente. Ó, ficou uma ilustração, eu não consegui usar exatamente as características da aquarela. Ficou uma ilustração, mas feita com aquarela. E eu dosei muita água também, para não ter problema de prejudicar muito o papel. E nesse daqui eu só fiz um detalhe em aquarela. É uma ilustração que eu fiz para a banda Tequila Baby. E aí eu só fiz esse detalhe em aquarela, que foi uma mancha, assim, né? Aqui já é mais o trabalho que eu gosto de fazer mesmo com aquarela, de pegar e usar poucos detalhes, de fazer com que a pessoa... O que foi? Não tá conseguindo enxergar? Dando pra ver? Esse trabalho aqui, no caso, eu gosto muito de usar aquarela assim, gente, ó. Porque, na verdade, quando eu pinto uma aquarela, assim, pro meu prazer, quando eu pinto pro meu prazer, em geral, minhas aquarelas saem uma coisa mais ou menos assim. Opa, deixa eu ficar mais baixo pra vocês aí, tá? Aqui, mais ou menos assim. Por quê? Eu tenho muita influência da pintura chinesa. Eu gosto muito da pintura chinesa.
e a pintura china, né? E na pintura chinesa a gente tem essa característica de não buscar tanto detalhe, de ser mais sintético. Também na pintura japonesa de privilegiar o branco também, fazer um bom equilíbrio do espaço em branco na pintura, sem essa nossa vontade que a gente tem em geral de pegar e preencher tudo, né? O espaço em branco ele acaba tendo tanta importância quanto o espaço pintado, né? Esse daqui já é um trabalho que eu fiz já bem figurativo. Esse foi um retrato que eu fiz para um senhor que é diretor de TV lá no Butão. Esse nome aqui era o nome que eu assinava na época, Kamade Kyangson, por diversos motivos. Agora eu não assino mais com esse nome. Mas, enfim, esse trabalho foi uma encomenda e também ilustração, né, gente? Vocês viram que eu tenho aqui, ó. Aqui a aquarela está sendo usada praticamente como guache. Aqui eu estou usando a aquarela como aquarela mesmo. Olha as manchas. Mas tem muitos aspectos aqui, ó, que não precisava ser uma aquarela para estar sendo pintado. Não estou usando a aquarela como aquarela, né? Aqui eu já começo a usar um pouco dos traços que eu gosto, dos esguichos, do derramado, que acabou caracterizando bastante do meu trabalho. Aqui nós temos uma pintura que mostra bastante o traço do grafite. Isso pode acontecer também, se a gente quiser, a gente pode deixar o grafite aparecendo, o desenho preliminar. O interessante na pintura, na aquarela, assim, não precisa ver tantos detalhes, entende? Se tu for fazer uma pintura, um desenho preliminar, tu pode não fazer desenho e diretamente pintar. Ou se tu fizer o desenho, vai ser mais uma questão de tu separar regiões para cor. Separa regiões para cor, assim, estabelece e detalhes. Primeiro que detalhes nem são tão importantes, a não ser que seja teu estilo. É que nem eu digo assim, ó, eu vou falar da aquarela tradicional. A aquarela tradicional, ela não vai te dizer, não, você não usa branco. O branco que você vai usar é só o branco do papel. Quando tu começa a pintar, tu preserva as áreas que tu não vai pintar, onde tu sabe que tu vai precisar de luz, tu vai precisar de branco, tu já deixa ela preservada, sem colocar nada, ou colocando uma máscara, que seja. E depois tu vai fazendo lavado, sobreposição de camadas, até chegar na saturação que tu quer. E não vai usar branco, tá? Mas, paralelo a isso, também tem aquela minha... Isso é uma opinião pessoal, de que a gente tem que criar com tudo que a gente tem direito, com tudo que a gente quer, que a gente se sente à vontade, gente. Se a gente se limitar... Eu não me denomino uma aquarelista tradicional. E não sendo uma aquarelista tradicional, eu não estou limitada, não estou presa aos padrões tradicionais da aquarela. Se originalmente as aquarelas eram utilizadas dessa forma e não se utilizava determinados materiais, determinadas cores, determinados usos nela, eu não me limito a isso. Como vocês podem ver aqui, eu tenho branco, gente, esse branco aqui nem é aquarela, esse branco aqui é guache, tá? Aqui eu tenho caneta, eu faço diferentes técnicas aqui, misturo todas as técnicas aqui, e isso aqui é mais ou menos o que retrata bem mesmo o que é o meu trabalho hoje como aquarelista. Tudo isso aqui. Esse aqui também. Ó, esse é bem o que eu faço hoje. Tá aproximando, amor? Mais? Pode falar. Assim tá um pouquinho mais pra cá. Assim? Isso. Dá pra ver bem? Uhum. Comentem aí, pessoal, se vocês acharem que tem que mexer, vão comentando que o Dago tá acompanhando ali no computador, e ele pode dizer pra vocês ali, vocês podem falar se vocês estão conseguindo ver bem. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Tu tem uma pergunta pra fazer, baby? Fala, meu amor. Quanto tempo que tu demorou pra fazer essa aquarela? Pergunta difícil, eu não sei dizer isso. Difícil dizer. Tu consegue pegar e tirar aquela aquarela que eu fiz pra ti lá? Acho que não, né? Não, acho que não, ela tá presa na parede. Não. Nem tenta que não vai dar. Não vai dar. Não tenho como dizer assim, ó.
Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, a aquarela ela é uma coisa assim, ó, tipo, tu jogou a tinta ali, ela se mexe, ela se move, ela tem um tempo próprio dela, tu tem que respeitar o tempo dela e aquilo é instantâneo, tu não pode pegar e fazer o teu tempo, né? Ao mesmo tempo tem aquele período que tu usa assim, entre uma camada e outra, tu esperar secar uma camada e outra, ou se tu vai fazer tudo em úmido de uma vez só, é super rápido. Tu vai pegar e vai pintar a aquarela, tá tudo úmido, tu pinta e tá pronta a aquarela. Tem vários jeitos, e tem cada aquarela aqui eu fiz de um jeito diferente, não é tudo sempre o mesmo padrão. Olha, isso aqui é uma ilustração bem... Eu usei como se fosse baixo, assim, né? Eu não usei como aquarela, na verdade, né? É que tudo depende do propósito que a gente tem na aquarela. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui que vai ficar mais claro. Eu peguei um pratinho aqui. Ó, peguei um vidro de água limpa. Tem outro vidro de água que estava limpa, mas eu já usei, já passei o pincel nele. Tem esses pincéis que eu mostrei pra vocês. As aquarelas. Aqui tem as aquarelas e tem os lápis aquareláveis, uma bisnaguinha com água, uma tampinha com sal, que eu vou fazer um daqueles truquezinhos, aqueles que vocês veem na internet normalmente. Eu peguei aqui uma máscara para aquarela para mostrar algumas formas como a aquarela reage, tá, gente? Então, vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou pegar esse quadradinho aqui, ó, que eu separei, o que eu prendi com uma fita adesiva aqui, que é uma coisa legal da gente fazer quando a gente vai fazer aquarela. Prendi com a fita adesiva numa madeira, num pedaço de MDF aqui. Que além do fato de tu não deixar que o papel enrugue muito, que mesmo ele sendo papel para aquarela, ele vai dar uma enrugadinha, mas depois ele volta, né? Também o fato de tu poder ter essa mobilidade para mover a água, os pigmentos, enquanto tu tá pintando. Aí eu separei aqui os quadros. Aqui até eu sujei um pouquinho aqui, mas não tem problema. Ó, esse primeiro quadrinho aqui eu vou mostrar para vocês. Vou pegar um pouco de tinta aqui. Vou molhar o meu pincel na água limpa. Antes de começar, eu já fiz isso aqui, ó. Eu peguei o meu sprayzinho e dei uma umedecida nas minhas aquarelas, para elas já irem se umedecendo, porque elas estão secas, né, gente? Então, a gente faz isso antes, ó. Eu dou uma umedecida para ela já ir pegando o jeito. Aí, eu vou pegar com o próprio pincel. Vou pegar esse aqui. Eu umedeci o pincel antes, vou pegar com o próprio pincel e vou começar a usar as tintas. Eu acho que vou pegar esse aqui, esse. Vou começar a elaborar as cores que eu vou usar. Eu busco a água. Tá dando pra ver, amor? Uhum. Ó, tô mexendo aqui, ó. Tô colocando as cores. Só coloca o pratinho mais pra frente um pouquinho. Tá. Isso. Tô colocando as cores. Gente, vocês não vão botar o pratinho em cima do papel de vocês, viu? Eu tô fazendo isso porque eu quero mostrar pra vocês ao detalhe. E se vocês vissem a mesa inteira, vocês não iam conseguir enxergar o detalhe, entende? Então, pra facilitar, a gente vai ter que fazer tudo mais ou menos aqui, assim. Ó, vou pegando as cores aqui. Vamos ver com que cores eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar aqui. Vou pegar Vou mexendo aqui, ó. Tá vendo? Eu estou pegando com o pincel o pigmento. A Fátima disse que os trabalhos são muito bonitos. Muito obrigada, Fátima. Eu tenho pouca coisa comigo, Fátima, porque na verdade eu acabo fazendo assim, ó. Eu pinto. Quando me pedem, eu já entrego pra pessoa. Então, poucas coisas ficam comigo mesmo, né? Tem poucas coisas. O bonito da aquarela é a transparência dela, né, gente? Então, se eu colocar branco nesses pigmentos, eles vão deixar o pigmento opaco. Por isso que eu não uso branco.
E quando eu uso o branco, eu uso assim, geralmente com a aquarela já seca, sobre a aquarela, para dar alguns pontos de luz, de brilho, para criar algum efeito final, assim, só. Senão, ó, eu tô misturando aqui, ó, já tô deixando próximo. Eu, pessoalmente, eu trabalho bem misturado com as aquarelas. Eu não costumo separar elas muito, porque eu gosto de misturar elas, eu gosto de fazer... Eu não sei se vocês viram a aula que eu falei sobre lápis de cor. Eu tenho aquela tendência de fazer a pintura boreal nos meus desenhos, né? Eu gosto de misturar e deixar tudo bastante manchado. Então, quando eu tô pintando, eu vou misturando mesmo. Ó, essa aqui vai ser a paleta que eu vou usar, ó. Essas cores que eu tô botando aqui vai ser o que eu vou usar. A Fátima disse exatamente, o encanto dela é a leveza das transparências. Exatamente, porque para isso tem as outras de mais, assim, materialidade, já tem as outros tipos de pintura, né, gente? A gente pode pegar e usar, eu acho, as características mais marcantes de cada técnica e de acordo com a ideia, com o projeto que a gente tem na hora, a gente vai usando essa ou aquela característica de cada material, né? Ela disse que ela tinha muito didática, parabéns. Obrigada! Olha, eu tô tentando colocar aqui uma quantidade de informação bem grande num espaço de tempo bem pequeno, gente. Isso é um pouco complicado porque eu não quero que seja uma coisa muito superficial, mas também não quero que vocês fiquem perdidos no que eu tô mostrando, tá? Olha só, eu escolhi uma paleta. Sobre paleta que eu vou dizer pra vocês. Uma coisa que eu disse também em relação aos lápis de cor. Como é que a gente escolhe a cor pra gente fazer um trabalho bacana? Existe o truque não, a técnica, né? De usar o círculo cromático, que é uma coisa que, gente, isso não se faz por mágica. Os artistas têm conhecimento sobre o círculo cromático, ou conhecimento, eles conhecem isso conscientemente, ou adquirem esse conhecimento de forma inconsciente pela sensibilidade adquirida olhando a natureza. Né? A gente pode perceber isso através do ciclo cromático, a técnica, o círculo em si, estabelecido como teoria, ou pode simplesmente observar a natureza e ir percebendo como nas flores, no fundo do mar, no que há de natureza, as cores vão se combinando e elas vão trazendo aspectos emocionais pra gente, vão estimulando a gente, vão causando repúdio, causando surpresa, entende? Isso tu vai acabando percebendo. Mas isso também é outra coisa que é para muitas aulas e a gente vai pegando muito com o tempo também, tá? Eu estabeleci uma paleta que eu gosto de trabalhar. Aqui eu tenho bastante luminosidade, tenho vibração. E o que eu vou fazer aqui, ó? Além da mistura das cores, por exemplo, esse azul aqui, ó. Se eu for colocando água, eu vou pegando aqui e vou conseguindo ele cada vez mais claro. Pego um pouquinho desse aqui, trago pra cá e pago mais água. Dá pra ele deixar tipo umas nuvens assim? Dá pra fazer o que quiser, né? Eu acho muito legal. Uhum. Olha só, gente, ó, eu vou trazendo aqui, ó. Desse aqui, ó, eu tiro um pouquinho e boto pra cá. Tem aqui um tom, tem aqui outro tom, aqui tem outro tom. Pego e trago um pouco daqui pra cá com mais água e tem outro tom. E assim eu vou fazendo várias tonalidades da mesma cor. E é isso que eu vou fazer, esse tipo de exercício a gente faz pra gente poder ter domínio sobre a quantidade de água e de pigmento quando a gente vai pintar. Isso também é material para uma outra aula, que a gente pode fazer pinturas enormes, lindas, maravilhosas, só com uma cor. E assim só acrescentando água e pigmento de acordo com a necessidade, tá? Isso aqui é uma coisinha que eu já tô mostrando pra vocês. Como é que a gente faz? A gente vai fazendo isso, a gente vai pegando, ó. Pega primeiro aqui,
Tá, vou falar uma coisa que é uma coisa para uma aula bem adiante, mas eu vou já para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Na aquarela, o que é interessante, que é uma coisa que eu aprendi com um dos mestres que eu tive de aquarela, é que a maneira de a gente descobrir qual é a quantidade de pigmento que a gente vai usar na aquarela, ela pode ser de 4 formas. Tu pode usar como chá, tu pode usar como leite, como nata ou como manteiga. O que quer dizer isso? Chocolate não, amor. Chocolate não. Pode ser, de repente, né? Chocolate sempre é bom. Mas assim, ó, o que é o chá? O chá é aquela camada mais leve, assim, com bem pouquinho pigmento, que é aquele primeiro lavado que tu vai dar. Aquele primeiro lavado que tu vai dar com a aquarela. Parece que tá transparente, gente. Parece que não tem nada, sabe? Esse é o chá. Aí tem o leite. O leite, ele já tem um pouco mais de pigmento. Olha aqui, ó. O leite, tu já pega e vê cor. Tá vendo? Aí depois tem a nata. A nata tem mais cor. A nata tem bem mais cor. E depois tem a manteiga. A manteiga, esse aqui já nem ficou manteiga, esse aqui já é nata, gente. Vou pegar um pouquinho mais de pigmento aqui pra ficar manteiga. A manteiga, geralmente, a gente usa só em detalhes, gente. Porque tu já não tá mais usando a transparência. Ó. Quando tu tá fazendo detalhes no final da aquarela, algum detalhezinho, são coisas bem pontuais. Isso aqui é a manteiga. Tu tá usando a aquarela quase como se fosse uma acrílica. Tá vendo? Isso é a manteiga. Então, essas são as consistências, as transparências que tu usa na aquarela. Isso também é uma aula bem adiantada. É bem mais pra frente. Mas para vocês entenderem como é que funciona a questão da quantidade de pigmentos, tá? Agora, dentro daquilo que o pessoal costuma fazer nas primeiras aulas de aquarela para todo mundo. Tu pode fazer aquarela sobre um papel úmido. Ó, tô molhando o papel. Aqui tinha um pouquinho de tinta aqui já, viu? Ela tá até diluindo. E tu pode pegar e pintar sobre o papel úmido. Quando tu pinta sobre o papel úmido, olha só como tu tem leveza, como se espalha a aquarela e como tu tem tempo para ir colocando as outras cores e misturando e movendo. Ó, eu botei bastante água aqui, ó. E ela vai ficando mais leve também, ela fica bem mais fluida. Gente, não tem como não ser fascinante a aquarela. A gente é feito de água, gente. E o movimento da água é um movimento muito natural. E acompanhar esse movimento aqui, ele fascina naturalmente o ser humano. Então, o que acontece aqui, ó? Eu posso esperar que seque essa camada aqui, depois que eu me der por satisfeita com ela. Se eu quiser trabalhar mais com outras cores ou com mais sobreposição de camadas, eu posso trabalhar. Eu posso esperar ela secar. Nas beiradinhas, ela vai criar... ela vai ficar reservada, assim, nas beiradas, em geral, fica reservado um pouco do pigmento, causa uns efeitos muito lindos. Não mexe mais, amor. Deixa assim. Não mexe mais. Aqui fica legal. Antes. Deixa eu aproximar o pessoal ver. Uhum. Tá bom. Ó. E aí eu deixo secar naturalmente, ou eu posso pegar um secador e fazer ele secar também mais rápido. Só que, claro, que a gente tem que levar em consideração, se a gente usar um secador, a gente vai mover a água, vai mover os pigmentos e isso vai interferir no nosso resultado, né?
Tá, eu tô fazendo manchas aqui só pra vocês verem assim, tá? Agora vamos, aqui eu tô com papel seco. Se eu pegar essa mesma aquarela no papel seco, eu vou ter outro tipo de reação. Eu vou ter mais controle sobre onde ela vai. Quando eu quiser separar ela, talvez ela já tenha seca em algum lugar e eu não vou conseguir tirar a mancha. Isso vai depender também muito do papel e da qualidade da aquarela. Ó. Tô mostrando as reações que ela tem pra vocês, ó. Por que eu trouxe o sal pra mostrar pra vocês? Porque se eu tiro um pouco de... Vou pegar uma parte com bastante pigmento aqui pra poder mostrar, para que vocês vejam a reação. Se eu botar um pouco de sal aqui, o sal vai puxar a água. Vocês estão vendo? Consegue ver aí, amor? Ele vai puxar a água. E quando ele puxa a água, ele vai dar uma reação na pintura. Eu vou deixar assim, aí quando secar, eu vou tirar o sal. Como é que funciona com a máscara? A máscara... Para mim usar a máscara, em primeiro lugar, eu não vou usar um pincel que eu goste, que eu tenha algum carinho por ele, porque ele vai estragar o pincel, tá? Isso aqui é um látex, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu, vamos supor, eu tô com pontinhos aqui da máscara, ó. Posso separar uma área qualquer. Eu não tô fazendo nenhuma pintura, nenhum desenho específico, gente. Eu só tô mostrando pra vocês a reação do material, tá bom? Senão a gente vai se perder no objetivo, tá? Eu botei ali. Na mesma hora eu vou lavar o pincel pra não perder o pincel. Esse meu aqui, ele já tá bem judiadinho, que ele já é de usar máscara mesmo. E eu aconselho pra vocês fazerem o mesmo, tá? Deixa aquilo ali secar. Aqui eu vou pegar um lápis dermatográfico. Eu tenho um pedacinho aqui, ó, que eu tinha em casa. Ó, e vou riscar. Isso funciona com um giz de cera, ou um pedaço de vela. Aí você coloca. A diferença entre essa técnica e a máscara é que a máscara tu vai poder tirar e depois tu vai poder pintar naquela área onde tu reservou com a máscara. Já esse aqui tu não vai ter como tu tirar, né? Então aí tu vai pintar e aquela parte que tu deixou reservada vai ficar assim. Não vai pegar onde tá a cera, o giz de cera ou o lápis dermatográfico. Se tu quiser fazer uma mistura assim, ó, numa cor mais escura e numa cor mais clara, é legal tu vir com a mais clara separadamente, aí no meio tu começa a misturar, ó. Olha só. E faz a gradação suave entre uma e outra. Aí pode intensificar nas beiradas. Outra coisa interessante para observar na aquarela, a gente tem que procurar fazer o mínimo de pinceladas possível. Quanto mais a gente for sintético nas pinceladas, o quanto mais a gente for preciso naquilo que a gente vai fazer, melhor. Porque senão tu vai acabar malogrando, maltratando muito o papel. A aquarela vai ficar queimada, que a gente chama quando repassa muito no mesmo lugar, vai perder o frescor. Então isso é muito importante, assim, a gente pegar e pensar um monte. Tu vai pegar, a aquarela vai se dar um monte assim, ó, tu aqui pensando, olhando pro papel e planejando tua próxima pincelada. E aí quando tu for fazer a pincelada, tu
já vai, preciso. É aquilo que eu quero fazer. Vou lá, preciso da minha pincelada. Sabendo onde é que eu quero preservar o claro, onde é que eu quero preservar o escuro. Eu tenho que dar esse processo de elaboração, ele não vai se dando no papel, ele vai se dando na cabeça, e depois quando tu vai pro papel, tu já vai com certeza. Assim. Tu já vai com certeza. E tu tem que ter elaborado na tua cabeça o que tu quer fazer no total. Por quê? Porque tu tem que já pensar o tempo que tu vai ter de secagem entre uma etapa e outra. Tu tem que saber qual vai ser a última camada, porque tu tem que se lembrar de usar sempre o mais claro para o mais escuro. Então tu tem que ter consciência exatamente do que tu quer no resultado final. Ou tu tem que estar sujeito a saber que a aquarela vai se conduzir por ela só. E aí tu vai respeitar o material, respeitar o processo e estar aberto ao resultado. Também é uma outra forma de encarar. E eu confesso que eu uso tanto uma quanto a outra forma, dependendo do estado de espírito e do meu também objetivo final, tá? Porque se tu quer um resultado final específico e tu vai fazendo o teu trabalho sem pensar nesse objeto final, tu pode ser surpreendido depois de ter feito uma coisa que não tem mais retorno. Aí tu não vai conseguir depois chegar no teu objetivo final, né? Simples assim. Outra coisa bacana de pensar na aquarela, tu não precisa colocar todos os detalhes. Tu usando leveza, usando o mínimo necessário para representar aquilo que tu quer fazer, tu vai deixar uma aquarela mais rica. Porque o teu cérebro, eu não vou entrar em gestalt com vocês, mas assim, ó, o cérebro ele completa a imagem, sabe, gente? Ele completa a imagem. E quando a gente deixa que o nosso cérebro complete a imagem, se dá de uma maneira mais rica, especialmente com a aquarela. Porque tu vai mostrar um pouco da imagem ali, e com as referências pessoais, com a referência da pessoa que está assistindo, ela vai completar o teu trabalho. Mais ou menos assim. Tu não precisa se preocupar de fazer todo o detalhe. Ó, vocês estão vendo o que eu tô fazendo aqui? Na verdade, eu não comecei esse trabalho aqui, eu não comecei fazendo com a ideia de fazer algo assim. Tanto que isso aqui tá meio uma libélula, meio uma borboleta, não sei nem o que. Porque eu tô sem nenhuma referência aqui. É um híbrido. É um híbrido, é mais ou menos isso. Mas eu olhei a mancha e eu achei que tava com cara de fazer isso e eu fui. E muito do meu trabalho, ele se dá assim, gente. Bem assim. E como na culinária, eu tenho um jeito meio maluco de pensar as coisas, gente. Você sabe que eu tenho uma... Vou tirar um pouco de água aqui. A gente pode tirar um pouco de água também, gente, viu? Porque tem muita água aqui. Vai demorar muito tempo pra gente ver isso aqui secar. Ó, vou tirar um pouco aqui. Com o próprio pincel. Assim como na culinária, a gente vai fazer um bolo, a gente bota uma pitadinha de sal. A gente vai fazer uma comida salgada, a gente bota uma pitadinha de açúcar e isso apura o sabor, né? Quem é cozinheiro aí deve saber, né, que tem esses detalhezinhos que a gente faz. Isso na arte, pra mim, eu acho que se aplica. Por exemplo, eu na música, se eu tenho uma música cheia de graves, eu acho que ter aqueles pontilhadinhos ali de agudos, assim, dá uma leveza, dá um equilíbrio e torna a música mais prazerosa. Eu gosto demais disso. E na pintura também, assim, às vezes quando eu vejo uma coisa muito cheia de massa... Como é que eu vou explicar muito cheia de massa? Mas... aqui eu colocaria traços, gente, entende? Traços mais marcados e fortes.
porque eu vou deixar secar essa parte aqui. Eu vou dar um pouquinho mais de sombra depois dela ter seca, ó. Tem umas partezinhas que ela já tá seca. Aí eu posso fazer mais uma camada. E ó, é como se fosse uma camada de celofane, vê? E ela vai ficando... com essas camadinhas que a gente vai dando aqui, ó. Ela vai ficando com mais expressão. E eu já não gosto de botar muito, gente, porque senão já fica uma coisa assim, já perde aquele frescor, né? Eu gosto que a água vá conduzindo a mancha. Percebem? Amor, vai ali pra ver se o pessoal não tá comentando alguma coisa, não tem alguma pergunta. Perguntem, gente. Perguntem que... se vocês não perguntam, eu não sei onde é que tá vindo as dúvidas. Ó, tô esperando secar. Tem alguma pergunta aí? Eu vou desligar um pouquinho essa luz aqui só pra fazer isso aqui, ó, gente. Pra acelerar a secagem. Estão vendo como abelou aqui, ó? Isso aqui é um papel de aquarela. Tem bastante água aqui. Vocês viram como mudou aqui? Olha aqui. Olha como mudou. Aqui ainda não tá seco, gente. E a gente vai usar só depois que estiver bem seco. Aqui também não tá bem seco, ó. Tá vendo que tá bem abaloado aqui também, ó. Aqui o salzinho. Não, ainda tá úmido. Tá vendo? Aqui já tá dando pra pintar já. Ó, aqui eu pinto. Tá, já veio um cafezinho aqui pra mim, ó. Vocês já pegaram o cafezinho de vocês? Vamos lá pegar o cafezinho, gente. Agora é a hora do café, né? Por que eu uso mais de um pote de tinta, gente? Eu uso de pote de água. Eu uso uma água para acrescentar na aquarela e uma água para limpar o pincel, tá? E uma coisa que sumiu daqui, que eu não sei onde tá, que é o meu paninho. Onde é que foi parar o meu paninho? Ah, tá aqui. Aqui o paninho é muito importante pra gente ir tirando a água. Tá vendo o paninho aqui? Pra gente ir tirando a água e limpando também o pincel. Vocês viram que eu uso sempre o mesmo pincel, gente? Eu tô sempre usando o mesmo pincel, mas isso, como eu disse, é uma questão de estilo, de forma de trabalhar. Tu pode usar mais de um pincel.
Olha eu pegando aqui os restinhos de tinta, tá vendo? Ó, olha aqui, ó. Tô molhando aqui, pegando, buscando na água limpa, fazendo tinta aqui, ó. Isso aqui não se lava, gente. A gente não vai lavar isso aqui. Quando a gente lava isso aqui, a gente tá botando tinta fora. E tem todas essas misturinhas aqui, ó. Essas cores sujinhas que vocês estão vendo aqui. Isso aqui são sombras. Como a gente diria na tinta, olha, os bistre. Como eu aprendi com o meu primeiro professor. Ele dizia, chamava de bistre. Então, olha aí, ó. Isso é tinta, é cor. Tudo isso é cor, gente. Vocês percebem que se eu botar água aqui de novo, eu mexo de novo com pigmento? Só que não fica tão legal se tu mexer muito, gente. O legal é tu deixar com bastante frescor, assim, sabe? Não ficar mexendo. Quando tu mexe muito, mexe, fica esquisita a aquarela, fica muito feia, sabe? Não é legal. Olha aqui, quando eu tava mexendo pra mostrar pra vocês, olha como ela fica estranha. Agora, se tu joga ela assim, ó, e deixa que ela acumule nas bordas dela o pigmento, que faça essas manchas da secagem natural. Olha como ela fica mais bonita. Ela fica muito mais bonita. É outra coisa. Aqui eu peguei e coloquei essas cores aqui, essas manchas. Eu vou dizer, gente, olha, eu não gosto desse tipo de reação que esse papel dá, ó. Eu não gosto muito de usar esses papéis que tem essa textura aqui, ó. Mas era o que eu tinha em casa agora, então, paciência, né? E do outro lado ele fica piorzinho ainda, eu não gosto da reação dele. Eu gosto muito... Deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar pra vocês um... Ah, não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas tem um tipo de papel. Esse aqui, ó. Esse aqui eu adoro a textura dele. Não sei se vocês conseguem perceber. Adoro a textura desse papel. A maneira como se espalha a tinta, olha que coisa bonita, sabe? Não fica aquela marca assim daquelas texturas ali, ó. E quando se forma uma textura, é uma textura bonita. É outro tipo de reação. É por isso que eu digo pra vocês, o material, a qualidade do material é fantástica, como muda a pintura. Ó, esse aqui também, olha como se dá a mancha. Vocês estão vendo como tá ficando as manchas nesse papel que eu tô fazendo aqui, gente? É completamente diferente. É completamente diferente. Aqui eu vou esperar secar bem. O papel tem que estar muito seco para eu tirar essa máscara. Muito, muito, muito seco mesmo. Tá? Vamos esperar isso secar e vamos fazer outra coisa agora. Quero mostrar para vocês uma coisa. Esse aqui o pessoal não conseguiu ver, falou antes que era do Tequila Baby, não. Não apareceu? Não vi. Peraí, que eu vou. Deu pra ver sim. Mostra ele bem devagarinho. Aham. Só um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. É o samurai. É o bebê, aquele bebê que é o símbolo da tequila, né? Só que na versão samurai. Agora, o que é interessante vocês perceberem é isso aqui, gente. Olha só. Olha que bonito esse efeito aqui. Olha que coisa mais linda. Isso é muito bonito, olha. Tá vendo o verde entrando dentro do violeta ali? Que coisa bonita. Olha como se espalha aqui também. Olha que coisa bonita. Assim que é o efeito bonito da aquarela, ó. E aí isso aqui, ó. Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Esses efeitos aqui, ó. Esses efeitos, Esses papéis aqui, eles são todos iguais? não, são todos diferentes. Diferentes? Tudo diferente. Aqui a pessoa tem, às vezes, disponível um papel, de vez em quando outro, e aí eu vou pintando. E é mais ou menos assim. Vou pegar um pouco mais de tinta aqui e vou fazer pra vocês uma coisa pra vocês verem. Ó, vou pegar esse papel. Vou pegar um pouco mais de água aqui. Aqui. Milagre, né?
Vamos seguir aqui nessas mesmas cores. Eu também tô sem amarelo claro aqui, só tô com os tons mais escuros aqui. Preparar um pouquinho mais de tinta. Aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui agora. Eu tô no papel seco, viu, gente? Aonde que tá aqueles escudos que tu pintou? Que escudo, meu amor. Só guitarra pra mostrar. Ó. Olha só que bacana esse efeito, ó. Com o sopro. Amor? Oi? Não. Não? Não precisa. Ó, olha que bacana esse efeito, ó. Esse efeito é muito bacana. Pode aproximar mais. Isso, ó. Isso eu gosto de explorar bastante. Por quê? Porque mostra a água. O efeito da água. E numa reação super natural. Se eu fosse pingar isso aqui assim, ó, não ia ficar natural assim, desse jeito. Eu gosto de usar a água dentro do que ela realmente... Da maneira dela realmente reagir. Posso fazer uma vez? Tu quer fazer? Não, Pode. deixar. Vem. Eu tenho mesmo. Ó. Aqui estão a tinta. Vai lá, amor. Gente, isso é libertador. Tem que ser com um pouquinho mais de força. Isso. Não mistura tanto os pigmentos, senão tu vai ficar com as cores muito só mais um cinza. Vai neutralizar tudo. Isso. Legal. Isso também dá pra te fazer assim, ó. Ó, que aí tu não precisa ter tanta força, ó. Tu bota aqui, ó. Assim, ó. Esse efeito é muito legal, né, gente? Vai dizer. É muito, muito legal. Utilizado em alguns trabalhos, assim, pontualmente. É bem, bem bacana. Eu uso muito isso no meu trabalho, muito. Ó, vocês estão vendo? Ele não tá preso, ele já tá baluando um pouquinho, apesar de eu estar usando bem pouco aqui. Agora, nisso aqui, ó, eu esperando secar, eu vou fazer o quê? Eu vou usar... O que eu uso como branco? Tem um trabalho que tu fez com os... Oi? Tem um trabalho que tu fez na minha guitarra que é com os espíritos, Esses esguichos... É, mas é em outro material, né, amor? Pois é, mas não, eu queria não. mostrar pro pessoal só pra ver como é que ficou. Não, não precisa. Não. Essas canetas aqui, ó, eu uso pra fazer os detalhes em branco no final, ó. Isso aqui é Chalk Maker, é aquelas... Essa aqui é caneta gel, ó. Só, o que eu uso? Essa aqui é uma Pentel. Eu tô sempre experimentando canetas diferentes, porque na verdade, gente, algumas têm uma transparência que eu não gosto, eu quero uma que tenha uma opacidade suficiente pra ficar realmente um branco puríssimo, assim, né? E às vezes elas não têm essa opacidade. Então eu tô sempre experimentando uma e outra pra ver qual é que funciona melhor. Essas aqui, geralmente, ó, essa aqui é a base de óleo, essa aqui geralmente ela cobre melhor. Ou então essas aqui, ó, vamos ver se já tá... Não, tá muito molhado ainda pra mim mostrar pra vocês. Mas aqui eu vou mostrar nessa pintura aqui, ó, que já tá seca. Ó. Que aí eu posso botar os brilhos. Ó.
a gente pode pegar e usar para botar os brilhos. Não sei se vocês conseguem perceber. Ó. Dá pra você fazer brilho com ela. E é legal não riscar, assim, depositar a tinta, né? Pra ela dar um aspecto mais de tinta mesmo, né? Só que isso aqui tem que ser feito assim, ó. Dependendo do tipo de trabalho, eu não vou usar isso nunca, assim. Se eu quero que a aquarela fique com cara de aquarela tradicional, aquarela mesmo, leve, solta, assim, eu não vou estar usando a caneta branca por cima depois. E quando eu uso, eu gosto de usar para aparecer mesmo, né? Para que ela realmente se mostre, porque para não parecer uma coisa de correção, de, sabe, de que apareça mesmo, né, o uso dela, né? Que seja proposital mesmo. Vamos esperar secar um pouquinho mais. Acho que vamos ver se esse outro aqui já tá seco. Aqui. Então, vamos ver se já tá seco. Pra mim poder tirar aqui, ó, a máscara. Tá vendo como é que eu tô tirando a máscara aqui, ó? Pode tirar com uma borrachinha também. Tem que ter cuidado para o dedo não tá sujo, né? E ter cuidado para não estragar o papel, gente. Porque senão, na hora da gente tirar a máscara, a gente estraga a pintura e já era, né? Aqui nós estamos só num testezinho, mas se fosse uma pintura mesmo, né? Ó. Viu que aqui, ó, como tava... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui como tava meio úmido ainda, ó, ele já machucou o papel, tá vendo? Por isso que tem que esperar secar muito, muito bem, porque senão machuca o papel. E é muito sensível. Mas aí vocês estão vendo aqui como é que foi o efeito que eu dei aqui. Vamos que eu quisesse, por exemplo, fazer um fundo para botar umas flores no meio, ou sei lá o que for, e preservar aquela área ali. Aí eu preservo a área que eu vou botar o objeto principal ali. E depois eu trabalho só aquela área. Para isso que a gente vai usar a máscara, ó. Tem alguma pergunta aí, amor? O pessoal tá quietinho? Estão quietinhos, só observando. Só observando. Olha só. Olha aí, gente. Aí ficou preservado. Aí eu posso, depois disso, também trabalhar só naquela partezinha ali, seja fazendo o que for, entendeu? Que eu quiser fazer. Seja o que for que eu vou fazer ali naquela partezinha, eu vou lá e faço, porque o papel tá como antes. A não ser que eu tenha feito isso aqui, de ter tirado antes do tempo aqui, feito ele ficar machucadinho, né? Mas é mais ou menos isso aí, né? Aqui onde a gente botou o sal, vou tirar o sal aqui. Vou pegar um pincelzinho. Olha ali, ó. Onde eu botei o sal, ele chupou a água, concentrou os pigmentos, já deu uma reação, né? Também. Aqui já secou. Se eu quiser, eu posso colocar mais detalhe. Se eu não quiser, eu posso deixar assim. Agora olhando aqui, eu vou fazer um detalhezinho em manteiga. Lembra que eu falei pra você sobre manteiga? Pra usar nos detalhes? Ali, ó. Era isso que eu achei que faltava. Porque tava muito leve, muito transparente. E agora eu coloquei um pouco de aquarela mais concentrada para dar um equilíbrio naquela leveza toda ali. Que podia precisar ou não. Mas eu me deu vontade. Olha lá, olha lá. Botei um peso pra contrabalancear. Agora eu me dei satisfeita. Gente, agora isso aqui tá seco, né? Agora, o que que eu faço? Eu tiro essas fitas. Na hora de tirar a fita,
Nunca tira pra cá, tira sempre pra fora. E sempre bem assim, ó, bem baixinho, rente ao papel. Porque esse momento é um momento crucial. Esse é o momento que a gente pode estragar completamente. Como eu disse, aqui a gente está fazendo testes, a gente está fazendo uma brincadeira para a gente poder ver as reações da aquarela, mas se a gente estivesse fazendo um trabalho profissional, a gente podia estragar o trabalho nesse momento, ó. A gente tem que tirar bem devagarzinho. E sempre fazendo essas bordas, porque vocês têm que pensar que, em geral, as pessoas vão emoldurar a aquarela, né? Então, é legal tu ter um respiro, uma borda, para a pessoa poder não perder um pouco do desenho quando você vai emoldurar, né? E quando for fazer isso, ó, aqui eu fiz de uma maneira bem aleatória, porque, como eu disse, não houve aquela preocupação, mas procurar, ó, aqui tem um pouco de molhado, ó, então eu tenho que secar isso para ele não sujar o papel. Procurar fazer bem retinho, gente, com muito cuidado, porque isso aí vai ser a borda do trabalho de vocês. Então tem que ser cuidadoso. Aí, ó, tô tirando bem lentamente. Outra coisa, quando vocês forem botar essas fitas aqui, tem que cuidar que não seja uma fita muito forte. Se for uma fita muito forte, ela vai rasgar o papel. Então, o que que eu faço? Se eu vejo que eu tenho uma fita muito forte em casa, eu pego e grudo e desgrudo ela na calça, no jeans ou na pele, assim, ó, pra ela ir perdendo um pouco a cola e só depois eu boto ela no papel. Que assim eu tenho certeza que ela não vai grudar demais e não vai estragar o papel. Isso é uma coisa que eu faço. Em qualquer coisa, assim, vocês grudam, desgrudam pra ela perder um pouco a cola, um pouco a força da cola. E só então usa no papel. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui eu venho pra cá e essa parte eu venho pra cá. Nunca em direção ao desenho. Aqui tava um pouco molhado ainda e pegou um pouco de água ali, viu? É como eu disse pra vocês, isso aqui, a aquarela, ela também é uma pintura de muita paciência. Tipo, se eu vou fazer uma aquarela, eu faço uma parte, deixo secar bem à vontade. Eu não gosto de usar muito secador, faço ela secar bem sequinha, depois eu vou trabalhar outra camada nela. Dificilmente eu trabalho ela toda molhada assim de uma vez só. Eu uso geralmente colocar umas duas, no máximo 3 camadas na aquarela, mas eu deixo secar bem entre uma e outra, para não ter esse tipo de vazamento, para eu conseguir causar o efeito que eu realmente tenho na mente, né? Aqui tá bem frouxinho, por isso que eu já puxei com mais facilidade aqui, ó. Eu já pego aquelas fitas bem fraquinhas, ó. Porque aí quando tu vai tirar, fica essa bordinha, né? Assim. Bom, aí eu fiz essas manchas todas aqui pra mostrar pra vocês, né? E esse aqui eu fiz um desenhozinho, uma pinturinha bem pequenininha aqui, pra vocês terem uma ideia. Esses esguichos aqui, ó, ainda tá molhado, ainda não dá pra mostrar os trabalhos. Só que o que eu faço? Eu também tenho trabalhos que depois de estar tudo pronto, eu coloco outras canetas, eu faço outros trabalhos misturados, eu posso fazer grafismos em cima. Eu não preciso também me limitar a fazer só aquilo que está dentro de uma aquarela tradicional, como eu disse para vocês. Vocês podem fazer o que der na telha, né? Essa é a ideia. Qualquer coisa. Ó, aqui eu tô fazendo qualquer coisa.
uns grafismos em cima que estão contrastando com as manchas da aquarela. Viu como é legal a gente ter essa liberdade, gente, de ir colocando e mexendo. Então, é isso aí, gente. Já deu pra gente ter um pouquinho mais de experiência com a aquarela. A gente vê um pouquinho de como é que ela se mistura, como é que ela se comporta. Eu espero que tenha acrescentado um pouquinho para vocês. Tô aberta para perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Se não lembrar de uma pergunta agora e quiser fazer uma pergunta depois, deixa aí no post que eu vou deixar o vídeo ainda no Facebook. Aí vocês façam perguntas aí nesse vídeo, tá? Deixa a curtidinha aí no vídeo para que mais gente veja. Muito obrigada por ter acompanhado essa aula, muito obrigada por ter acompanhado nessa semana. Um beijo enorme no coração de vocês, que todo mundo fique super bem, que todo mundo consiga tirar proveito desse tempo em casa de uma maneira agradável, de uma maneira criativa. E qualquer coisinha que vocês queiram perguntar, como eu disse, é só chegar e perguntar, viu? Um grande beijo, que eu fiquei com vontade de pintar aqui agora, eu tô com a ideia de continuar nesse desenho aqui, nessa pintura, misturando aqui as coisas. Já me deu vontade de fazer coisinhas. Ó, eu tô com uma caneta gel aqui, douradinha. Eu acho que eu vou encher de grafismo isso aqui, sabe? Me deu vontade de fazer isso. Como diria o Pernalonga, por hoje é só, pessoal. Amor, pode cortar aqui. Ó, a Fátima mandou, obrigado, ótimas informações, adorei, beijos. Beijo, grande beijo, abração. Ah, deixa eu só completar uma coisinha aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês, que eu não comentei, a marca das aquarelas que eu tava usando, ó. Essa aqui. Esse aqui eu comprei na Casa da Arte. E tava usando algumas Pentel também. O papel para aquarela eu tava usando da Canson. E tem alguns papéis aqui que eu tava usando também, que era da Philly Paper. Philly Paper, era o de aquarela da Philly Paper. E alguns papéis comuns também, só para que o pessoal fique sabendo. É isso aí. Grande beijo, pessoal. Pode desligar, meu amor.